A paz, queridos, tudo bem? Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nesse trimestre a nossa revista, que ela traz o título A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. A nossa lição da oportunidade é a lição de número 7. Ela vai tratar sobre o assunto da queda do ser humano, sobre o pecado, Estamos continuando falando aí sobre o pecado. Essa é a lição do dia 16 de fevereiro, é o próximo domingo aí, a lição de número 7, 16 de fevereiro de 2020. Tá? Sou seu irmão Cristo Alba Edson Gomes Livramento. Com esse nome você vai nos encontrar aí no nosso canal no YouTube. Eu peço a sua compreensão e colaboração. Inscreva no nosso canal, divulgue esse trabalho, mande para um irmão, um amigo, um conhecido, e assim você está nos ajudando a evangelizar o planeta. Aleluia! Nós temos aqui alguns objetivos, tá? Na nossa lição. O objetivo geral da lição é conscientizar acerca da gravidade da queda do ser humano. Então nós vamos estar aqui mostrando o que foi a queda, e a gravidade que isso gerou para a humanidade. Nos objetivos específicos, são 3, nós vamos falar sobre o livre-arbítrio, vamos falar sobre a queda como um evento histórico e literal, e nós vamos falar sobre as consequências da queda de Adão. Quais foram as consequências disso tudo aí, tá bom? Vamos adiante. No texto áureo da nossa lição vai nos dizer o seguinte: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Essa passagem bíblica do nosso texto áureo, do nosso versículo-chave, que eu costumo chamar, está no livro de Romanos, no capítulo 5 e o versículo 12. Você pode conferir aí na sua Bíblia. Verdade prática: ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. A verdade prática vai nos dizer, diante do texto áureo, quando o texto áureo diz que todos pecaram, todos pecaram, lá no capítulo 3, versículo 23, vai dizer que por esse motivo todos foram destituídos da glória de Deus. A verdade prática nos traz um fato quando nos diz que por causa do pecado que foi cometido contra Deus, o homem, o ser humano na terra, ele perdeu o domínio da criação e ele se torna vulnerável a morrer, se torna vulnerável à morte, a morrer. E como que isso ele pode resgatar isso? Só através de Cristo. Tá? Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. Vamos estar comentando isso durante a nossa lição, tá bom? Vamos adiante. A nossa leitura bíblica em classe está no livro do Gênesis, no capítulo 3, o versículo do 1 ao 7. Também não vou estar lendo para ganharmos tempo. Eu aconselho que você faça essa leitura, dá uma pausa no seu vídeo e leia paulatinamente, porque essa leitura é bastante proveitosa para o entendimento da nossa videoaula. A introdução da nossa lição nos diz o seguinte: estudaremos hoje o capítulo mais trágico da história, a queda do ser humano. Tá? Então, o nosso estudo de hoje está dizendo que é o capítulo mais trágico da história, de mais prejuízo para a raça humana. No transcorrer da aula, mostraremos que a narrativa do pecado de Adão e Eva
longe de ser uma parábola, foi um evento real, cujo literalidade não pode ser questionada, pois acha-se reverendada em toda a Bíblia. Ou seja, isso que nós vamos estar estudando, esse processo aqui da queda do homem, que mostra nessa imagem, isso não é uma história, simplesmente uma parábola contada, que uma parábola ela é apresentada para mostrar uma realidade. Uma parábola não necessariamente ela existiu, mas ela é uma história ilustrativa para que o Senhor Jesus usou muito as parábolas para mostrar uma realidade da vida cotidiana do povo da época. Ele falou isso muito com pecadores, ele falou isso com publicano, ele falou isso com... isso foi demonstrado no filho pródigo, né? Então, de várias maneiras, ele usou de parábolas para ilustrar uma realidade. Aqui não é simplesmente uma parábola, está longe de ser uma parábola, não foi uma parábola. Aqui é uma realidade, está registrado na Bíblia Sagrada, este acontecimento da queda do homem. Então, isso é importante nós sabermos disso. Inicialmente, examinaremos o livre-arbítrio e as suas implicações na experiência humana. Tá? Vamos falar sobre o livre-arbítrio. O que é isso? Tá? Então, isso aqui, amados, livre-arbítrio. Esta imagem nos está mostrando aqui um homem, né? Quando ele parte, ele está, né, aqui aparentemente em viagem, e ele precisa tomar uma decisão, onde eu tenho duas estradas. Aparentemente as duas estradas têm destino maravilhoso, né? Campos verdejantes, uma bela de uma paisagem, e ele precisa tomar uma decisão, para a direita ou para a esquerda. Ele precisa tomar uma decisão, só tem dois caminhos e ele precisa tomar essa decisão. Quando fala do livre-arbítrio, ele tem livre decisão, poder próprio para decidir para que lado ele quer ir. Muito bem, em seguida averiguamos a queda em si, né? A queda do homem, a queda em si. E depois focaremos as consequências da rebelião adâmica. Trata-se, pois, de uma temática imprescindível ao estudo da doutrina do homem, conforme encontramos na Bíblia Sagrada. Então depois nós vamos falar sobre o livre-arbítrio, e aí nós vamos estar mostrando, averiguando com cuidado como que se deu isso, como que se deu a queda do homem. E agora o homem precisa ter uma decisão para retornar ao seio do Pai. Tá bom? Vamos adiante. Primeiro tópico da nossa lição vai nos falar sobre o livre-arbítrio do ser humano. Aqui nós temos 3 subtópicos, né? Nesse tópico nós temos 3 subtópicos. Nós vamos falar sobre o livre-arbítrio, a soberania divina e a responsabilidade humana. Tá? Sobre o livre-arbítrio, dizemos o seguinte nesse tópico: definiremos o livre-arbítrio. Em seguida, veremos o seu relacionamento com a soberania divina. E, finalmente, trataremos da responsabilidade humana frente às ordenanças divinas. Tá? Então, você pode perceber que nós temos 3 assuntos para tratarmos, né, nesse tópico aqui do livre-arbítrio. Tá? Mais uma vez aqui a nossa foto, a nossa imagem sobre o livre-arbítrio do homem. Em seguida veremos o relacionamento da soberania divina, é o que nós já acabamos de ler.
Tá? Então isso nós vamos mostrar aqui sobre o livre-arbítrio. Bom, eu grifei aqui, trouxe aqui em letras maiores e grifadas em negrito, dizendo o seguinte: em seguida veremos o seu relacionamento com a soberania divina e finalmente trataremos da responsabilidade humana frente às ordenanças divinas. Este homem, ele tem uma decisão, um poder de decisão que ninguém pode decidir por ele. Ele é livre, né? Ele é livre para decidir o caminho que ele deve tomar. Então, ele, conforme nós grifamos aqui, a soberania divina, tá, é algo que ele não pode ter esse acesso, tá, à soberania divina. Mas a responsabilidade humana é dele. A responsabilidade humana é dele. Então ele tem o poder de decisão, tá? Uma vez que Deus deu, pela sua soberania, deu a ele, o homem. Quando eu falo a ele, eu estou representando aqui nesta imagem o livre-arbítrio, né, do homem. Quando eu falo homem, estou falando num todo, da humanidade, né, aqui nesta imagem representada por este homem. A responsabilidade humana é de cada um. Então todos nós temos essa responsabilidade de tomar essa decisão. Servir a Deus ou não servir. Ir para a direita ou ir para a esquerda. Isso é nós que temos que tomar. O livre-arbítrio é o dom que recebemos de Deus, através do qual podemos desimpedidamente escolher o bem, entre o bem e o mal. Então não somos forçados a nada. O que eu tenho que servir a Deus? Não, você não tem que servir isso. Você por isso que o nome é livre-arbítrio. Você tem uma arbitragem livre para a decisão, tá? Você pode ler em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, Josué capítulo 24, versículo 15, 1 Reis capítulo 18, versículo 21 e Hebreus capítulo 4, versículo 7, vai estar falando sobre o assunto do livre-arbítrio. Sem o livre-arbítrio, não seríamos o que somos hoje. Não seríamos o que somos. Pois é, Deus nos deu o livre-arbítrio. Esta imagem mostra que o livre-arbítrio nos deu o poder de decisão para nos alegrarmos ou nos entristecermos. Neste caso aqui, esta pessoa, representando aqui um homem, no caminho, agora uma imagem de uma estrada só, ele já tomou uma decisão, e ele está feliz em poder ter tomado a decisão, né, correta, né? Acreditando nós, e ele aqui tomou a decisão correta, e ele está mostrando aqui, alegre com seus braços abertos, mostrando o caminho que ele tomou essa decisão, tá? Seres autônomos, consciente da própria existência. Então, quando fala ele em ser autônomo, um profissional, nesta imagem mostrando um profissional, o que é um ser autônomo? O ser autônomo é alguém que ele tenha o seu poder próprio de decisão, na sua consciência, né, consciência da própria existência. Então ele existe ele precisa manter os seus compromissos. Ele não é uma pessoa que ele provê a responsabilidade dos seus vencimentos, da sua casa, da sua vida, da sua família, diretamente de um emprego fixo que ele tem. Então ele tem a responsabilidade dele granjear isso dia a dia, né? Então o livre-arbítrio é isso, você é um ser autônomo para tomar essa decisão, né? Comparando aqui como uma pessoa, um profissional, tá? Então é isso. E de nosso lugar no universo criado por Deus. Então, na sequência da leitura aqui,
dizer que ser autônomo, consciente da própria consciência e de nosso lugar no universo criado por Deus. Então, aqui neste universo criado por Deus, mostrando aqui na terceira imagem, Deus, o homem e o universo. Então, Deus, o homem e o universo. Deus criou o homem para habitar no universo, mas ele pode tomar uma decisão, né, para o bem ou para o mal. Isso depende do homem, não depende de Deus. Da vontade de Deus, o homem segue o caminho do bem. Está escrito na palavra dele, né? Mas o homem tem esse poder de decisão, que ninguém pode tomar essa decisão por ele. Tá bom? Soberania divina. O que é isso? O que é a soberania? É o direito absoluto, irrestrito e inquestionável que possui Deus sobre toda a sua criatura. Êxodo capítulo 9, versículo 25, Deuteronômio capítulo 10, versículo 14 e Salmo 135, versículo 6. Então, o que é isso? A soberania, o poder. Olha esta imagem aqui, justiça, direito. Na justiça nós temos aqui uma balança, né? Onde o fiel desta balança está equilibrada aqui, os pratos dela equilibrados. Quando é o direito absoluto, o que é isso? Irrestrito. Então, Deus, ele possui esse direito absoluto, que ele tem o domínio e o controle do ser humano. Deus tem o domínio e o controle do ser humano. Esta imagem que eu trouxe aqui desta balança, representando aqui um direito absoluto. Na justiça, quando vem uma sentença, ela é regida pelo direito constitucional, né? O direito constitucional, mediante a constituição, né, das leis daquela nação ou daquele país, né? Na soberania divina, isso ele tem o controle, e esse controle ele é irrestrito, não tem uma restrição, e é inquestionável. Isso, quando vem perante Deus, ele aplica esse direito, tá certo? Ele aplica esse direito. Na lei dos homens aqui na terra, representando aqui agora por esta balança, ela muitas das vezes acaba mudando. Por quê? Porque são falhas, né? É um direito constitucional, mas às vezes demoram para ser aplicado e são falhos. Mas o direito, a soberania divina é absoluta. Ele tem o controle sobre todas essas coisas. É irrestritivo, é irrestrito. E é inquestionável. Não tem como questionar o direito, né, aqui diante de Deus e da sua soberania. Portanto, o Senhor age como lhe aprouve, em suas mãos somos o barro, ele é o soberano oleiro, né? Essa referência em Jeremias capítulo 18, versículo 6. Não nos cabe questionar a soberania do Todo-Poderoso. Romanos 9, 20. Ele é Deus e Senhor. Então, conforme eu voltando aqui, o direito absoluto é isso. Um soberano, ele tem o direito absoluto. Ele é rei, então ele aplica, porque ele tem o controle e o domínio disso. Isso é o nosso Deus, né? Ele tem o controle. Então nós temos que obedecer. Não porque de uma maneira, né, tirânica. Nós vamos falar no próximo subtópico. Não de uma maneira uma tirania, não, mas é de uma maneira que é o direito absoluto de Deus para o povo dele. Tem uma norma, tem um controle, né? Nesta imagem aqui, tudo, né, contudo, Senhor, tu és o nosso Pai,
nós somos o barro. Tu és o oleiro, todos nós somos obra das tuas mãos. Então Deus faz o que Ele quer. O oleiro, ele faz o que quer com o barro. Você vai verificar aqui em Jeremias capítulo 18, versículo 6, você vai ver aqui uma referência lá, mostrando como Deus pode fazer com o homem. Assim como o oleiro tem o domínio sobre o barro, é o domínio que Deus tem sobre o homem, a humanidade. O homem não pode nada se Deus não permitir. O homem não tem nada, nada, nada. Não tem vida, não tem nada. Nós não temos nada se Deus não for conosco. Tá certo? Vamos adiante. Não deve ver a soberania divina como algo despótico e tirânico, que eu acabei de falar. Tá? Então aqui nós temos um rei, ele faz o tirano. Então nós não temos que ver Deus como um velhinho que dá ordens e eu, como servo, preciso cumprir porque eu tenho medo. Não temos que ter medo, não é para ter medo. O tirano, sim, quando ele aplica o soberano como tirania, a nação tem medo da sua lei, da sua tirania. Mas com Deus não precisamos ter medo. Nós temos que ser, é o contrário disso aqui. Nós temos que ser obediente e obedecê-lo, porque fazendo assim, nós agradamos a Deus. Tá bom? Portanto, todas as nações de Deus são fundamentadas em seu amor, justiça e sabedoria. Amor, justiça e sabedoria. Todas as nações são fundamentadas nisso aqui: amor, justiça, e sabedoria, santidade. A Bíblia Sagrada é o manual do crente, é o manual daquele que serve a Deus. Não é um sistema imposto. Voltando aqui, não é isso aqui, ó. Não deve ser a soberania divina como algo despótico, ou seja, imposto e tirânico. Não é dessa maneira. Não é com tirania, como eu falei, mas é assim, ó. Portanto, todas as ações de Deus são fundamentadas em seu amor, justiça e sabedoria. Em santidade, santidade dentro do manual que é a sua palavra, tá? O que ele faz agora só viemos a compreender mais na frente, só mais à frente que muitos irão compreender, porque descansemos, pois, na vontade divina. Então nós temos que descansar na sua vontade. Esta imagem aqui mostrando um homem subindo esta escada, devagar, e ele vai a sua meta é chegar ao topo. Assim somos nós, está na vontade divina. Vai, pega, sobe, começando pelo primeiro degrau, e vai subindo na vontade divina. Isso aqui fala de experiência, Eu coloquei aqui, a mais da nossa revista, coloquei aqui experiência. Por quê? Porque se nós não temos experiência, ao subir destas escadas, a gente pode, sei lá, dar algum trote a mais aqui, cansar no meio da estrada e pode não chegar. Então, quando você vai andando tem uma determinada experiência, você consegue alcançar o topo final. Isso aqui me chama muita atenção quando eu faço eu faço corridas, corridas de rua, corridas de rua, treino, e às vezes eu estou treinando e passa muitas pessoas por mim, e às vezes tem alguns que a gente percebe logo quando passa que são amadores e que começou muito logo,
e não têm assim muita experiência. Então eles começam, passa pela gente igual um foguete. Aí quando você menos espera, anda menos de 1 quilômetro, ele já está na frente, né? Ou andando ou parado, cansado, não aguenta mais dar continuidade àquele pique. Então é isso, tem que ir devagar, porque almejando a meta final. Experiência, isso fala muito experiência. E está sempre na vontade divina. Tá? A vontade divina. Muito bem, vamos adiante. Responsabilidade humana. Entre o livre-arbítrio e a soberania divina encontra-se a nossa responsabilidade. Então essa responsabilidade é de cada um, né? Entre tomarmos a decisão e a soberania de Deus está a responsabilidade que temos. Porque dentro da responsabilidade você vai ter, saber a necessidade da decisão. E essa decisão precisa ser tomada. Não resta dúvida de que Deus permite-nos o direito de obedecer-lhe ou não. Ou não. Aos seus mandamentos. Então, isso aqui é uma coisa importantíssima. Deus, ele não obriga, ele não é um tirano, conforme eu expliquei. O tirano, ele obriga as pessoas, ele demonstra com um semblante, né, de fazer medo às pessoas, aplicando leis severas para que você sirva. Não, a lei de Deus sempre foi uma só. Então, ele não é um tirano, porque ele deu o livre-arbítrio, ele deu o livre-arbítrio e o ensinamento da sua palavra. Você precisa de enxergar isso com responsabilidade, por isso responsabilidade humana. Você precisa entender isso com responsabilidade, que você precisa se salvar, né? Salvar a sua alma e conscientizar da queda, do pecado. Conscientizar que está no erro, que precisa recorrer a Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Tá certo? Isso aqui, esta imagem mostra muito bem isso. Esta pessoa aqui carregando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e ele precisa trilhar por esta estrada. Tá? Essa estrada aqui tem aqui uma linha, que você que é motorista sabe, esta linha aqui, ela é uma linha, ela chama-se de é uma pista contínua, ou seja, você está nesta mão, você não pode atravessar para esta mão durante essa pista estiver com essa sinalização, esse tipo de sinalização dupla aqui, ó, está mostrando que você não pode, porque você tem que seguir nesta linha até o final, que tiver apenas uma. Aí você pode fazer uma ultrapassagem, caso tenha um veículo na frente. Tá? Enquanto isso, você tem que estar na frente aqui. Este homem aqui, ele tomou essa decisão aqui com a palavra de Deus. Ele está indo aqui aqui à frente. O que acontece? Ele, na responsabilidade humana, ele tem consciência deste perigo. Tá certo? Aqui são duas pistas, uma vai e outra vem. Então ele tem consciência que se ele avançar para esta pista aqui em uma ultrapassagem, ele pode, né, causar um grande prejuízo, que pode até causar a sua vida. Assim é a vida do cristão. Precisamos ter responsabilidade humana para salvar a alma, a sua alma, a nossa alma. Porque este perigo corremos. Todos os dias da nossa vida. No caminho que nós estamos. Já optamos pelo caminho, o caminho real, verdadeiro, mas corremos perigo se entrarmos por algum tipo de ultrapassagem, né, com
com irresponsabilidade. Por isso que nós precisamos ter atenção na responsabilidade humana. Todavia, ele nos chama um dia a prestar contas quanto à nossa escolha. Depende da nossa escolha. Aqui eu trouxe aqui esta imagem, onde está escrito zona de conforto, e atrás dessa imagem tem uma pessoa, um homem, né? Uma fotografia aqui, uma foto de um homem, tá vendo? Então, nesta zona de conforto. Muitas pessoas, amados irmãos, estão nesta zona de conforto, né? Sem responsabilidade nenhuma, ou não querendo buscar a responsabilidade. Em Eclesiastes, no capítulo 11 e o versículo de número 9, vamos ler esta passagem. Eclesiastes, no capítulo 11, versículo de número 9, vamos ver o que está escrito lá, para entendermos um pouco disso aqui que nós estamos falando. Capítulo 11, versículo 9 diz assim: Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegra-te o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te terá Deus a juízo. Está vendo? Isso aqui falando da responsabilidade, falando aqui do jovem, mas isso traz para nós todos, né? O dia do juízo virá e nós vamos ter que prestar contas. Uma vez que nós não olhamos com irresponsabilidade, ficando na zona de conforto, nós não precisamos prestar conta. Como vai ser o meu prestar conta diante de Deus hoje na zona de conforto? Tá bom? Juízo final não é ficção, é realidade. É a realidade que aguarda a espécie humana na consumação de todas as coisas. Apocalipse, no capítulo de número 20, versículo 11 ao 15. Não vamos ler, apenas estamos marcando aqui para ganharmos tempo. Você pode consultar aí na sua Bíblia e está lendo. Esta imagem mostra aqui as etapas, né, do julgamento final. Tá bom? Então nós temos aqui a apresentação dos não salvos no trono branco. Nós temos a abertura dos livros das obras dos homens, tá? Abertura do livro da lei, abertura do livro da vida e a sentença dos ímpios. São etapas que irão anteceder o julgamento final. Você pode estar vendo isso em Apocalipse, a partir do capítulo 20, né, a partir do primeiro versículo. Aqui está em destaque o versículo 11 e o versículo 15, mas leia lá a partir do primeiro versículo, leia todo o capítulo 20, você vai entender esta passagem bíblica aqui falando sobre o juízo final. Tópico 2. Vamos falar sobre a queda, um evento histórico e literal. Tá? 3 tópicos, divide também esse tópico: a possibilidade da queda, a realidade da tentação e a historicidade da queda. Vamos ver o que é isso. A possibilidade da queda. A apostasia de Adão e Eva deu-se em consequência do conflito entre o livre-arbítrio humano e a soberania divina. Nesse episódio, houve a possibilidade da queda, a realidade da tentação e a historicidade da queda. Então, são os 3 subtópicos desse tópico. Porque o homem entrou em conflito, né? A apostasia, ou seja, a decisão que eles dois tomaram, Adão e Eva, primeiro Eva e depois deu para o seu esposo o fruto proibido, né? Então isso causou uma consequência conflitante entre a soberania divina, e por esse motivo Deus coloca agora o livre-arbítrio do homem. Falando da possibilidade da queda,
em sua inesquecível soberania, Deus criou Adão e Eva livres, permitindo-lhe o direito de obedecê-lo ou não. Viu? Então, Deus criou livre, permitindo que eles tivessem direito de obedecer ou não. E eles optaram por não obedecer. Todavia, a ordem do Senhor, concernente à árvore da ciência do bem e do mal, era bastante clara. Viu? Deus deixa as coisas bastante claro. Deus mostra e ele fala, olha, isso é assim. E se você ir por este caminho, acontece isso. Então, as coisas de Deus são claras, são bastante, são bastante transparentes. Não engana. O inimigo é que engana. Se eles optassem por ignorá-la, teriam de arcar com as consequências de seu ato. A morte espiritual seguida de morte física. Tá? Então isso Deus deixou claro para eles o que iria acontecer. Na tentação, ao ser tentado pela serpente, Eva deixou-se enganar pela velha e bem arquitetada mentira de Satanás. Então, Satanás chega, representando aqui por uma cobra, uma serpente, e aí o homem começa aqui a ter a possibilidade de o homem vir a ser, ela traz esse engano, quando ela mente, diz que agora o homem tinha a possibilidade de ser igual a Deus, se eles comessem daquela fruta. Porque ela diz, olha, não, isso não é assim. Tá? Deus ordenou para que vocês não comessem, porque se vocês comerem, vocês vão ser igual a Ele, igual a Deus, sabendo de todas as coisas. Aí desperta a curiosidade dela, de comer e dar para o seu marido. Tá? O engano. E aí acontece que o homem passa agora por alguns problemas por causa desse processo da queda, de dar ouvido à serpente. No instante seguinte, Adão e Eva pecaram contra Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14, você pode estar lendo. Tendo em vista a representatividade de Adão, foi ele responsabilizado pela entrada do pecado no mundo. Romanos 5, 21. Foi Adão, agora ela come e entrega para o seu marido. E ela aqui, mostrando aqui o semblante, nesta imagem, lógico que aqui não é a imagem lá da época, mas é uma representação, mostrando aqui quando alguém faz alguma coisa que a consciência está pesada, você pode ver que ela, como se dissesse assim, eu não fiz só, agora também ele tem culpa. Então ela estava consciente do que estava fazendo. O pecado é assim, amados, ele não vem, dificilmente você peca inconsciente, dificilmente. O pecado ele traz a consciência, você tem consciência que está fazendo o erro, mas às vezes depois que você faz, você quer justificar ele, e às vezes você quer colocar alguma culpa. Foi o caso de Eva, ela culpa a serpente, e por sua vez, Adão culpa a mulher, quando Deus faz a pergunta para ele, se ele tinha desobedecido a ele, comido do fruto que ele tinha ordenado que não comesse. Tá certo? Então é isso, coisas dificílimas na vida do homem. O pecado ele é tremendo, não dá moleza mesmo não. Historicidade da queda. A narrativa da queda do ser humano tem de ser escolhida de forma literal, pois o livro de Gênesis não é uma coleção de parábolas mitológicas, mas um relato histórico confiável. Pois conforme nós falamos agora há pouco,
2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, Romanos capítulo 15, o versículo 4. Tá? Então, no livro do Gênesis, quando está registrado lá sobre o pecado, a queda do homem, e não é uma simples parábola mitológica, conforme eu já falei sobre as parábolas. Não, é um relato histórico que podemos confiar que foi um acontecimento real. Tratemos com temor e tremor a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerente, infalível e completa palavra de Deus. Esta é a Bíblia Sagrada que temos que confiar. Esta é a palavra de Deus, que o homem é aquele que teme a Deus. Nós confiamos na palavra de Deus, né? Na nossa regra de fé, confiamos na palavra de Deus. Terceiro tópico vai falar sobre a consequência da queda de Adão. Consequência, temos aqui 5 subtópicos, tá? Consciência do pecado, a perda da comunhão com Deus, a transmissão do pecado à espécie humana ou para a espécie humana, a enfermidade da terra, a terra fica enferma, e a morte física do homem. Na consciência do pecado, devido à rebelião contra o Senhor, a raça humana teve de arcar com pesados encargos. A consciência do pecado, o que nós vamos estudar daqui a pouco. Aí vem a perda da comunhão com Deus, a transmissão do pecado e as gerações subseguintes, a enfermidade da terra e finalmente a morte física. São temas que vamos estudar. Consciência do pecado. Ao ter a mulher, a antiga serpente, ao tentar a mulher, a antiga serpente prometeu-lhe a onisciência divina. Lembra que eu acabei de falar? Ela mente, fala que ela, se comesse, seria igual a Deus. Por aquele motivo, Deus tinha proibido que comesse. E aí desperta a curiosidade. Mas o que os nossos pais herdeiros foi uma consciência pecaminosa, gerando de obras mortas. Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 6, Tito 1,15 e Hebreus 9,14. O pecado leva-nos a perder o brilho do rosto e o vigor físico. Isso aí são coisas que o pecado tira do homem, né? E por eis porque o homem precisa nascer de novo, da água e do Espírito, conforme fala lá em João capítulo 3 e o versículo de número 5. Esta referência bíblica é o Senhor Jesus falando ali para Nicodemos, que ele precisava nascer de novo. Ele questiona lá como que pode um homem ser velho, nascer de novo, e ele pergunta se o homem precisava voltar novamente ao ventre da sua mãe. E ele explica que não era assim. O homem precisava nascer da água e do Espírito, ou seja, ter um encontro com Deus através da pessoa de Jesus Cristo, lavando com a água, né, e do Espírito Santo. Esta é o modelo para que o homem retorne o brilho e o vigor físico, uma vez perdido lá no Éden, através de Adão. A perda da comunhão com Deus. Em consequência do pecado, Adão e Eva foram expulsos, né, da presença de Deus. Você pode ver em Gênesis capítulo 3, versículo 24 e 25. Agora em diante, não precisava mais viver no jardim do Éden, onde diariamente conversava com o Senhor, mas apesar de haver ofendido a Deus, continuaram a ser alvo de seu imenso, eterno e infinito amor. Pois é, aqui quando eles fazem o processo da desobediência, agora Deus precisava tirá-los do jardim, porque o jardim é santo,
e aí não podia mais eles estarem lá. Nós vamos ver que agora Deus coloca um limite e coloca guarda, 2 anjos, 2 querubins, né, na porta do jardim, para que eles não retornassem, porque eles não poderiam agora ter comunhão mais com Deus. Desde a queda, o ser humano, para realizar a comunhão com Deus, tem de aproximar-se dele pela fé. Agora, pela fé, precisamos da fé e da pessoa de Cristo para reconciliar com Deus. Neste retorno, não estamos nós, não estamos sós. Jesus Cristo é o nosso mediador eficaz. Ele é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, através de Jesus Cristo, o homem pode retornar a Deus. A transmissão do pecado e da espécie humana. Sendo Adão o pai de toda a raça humana, o seu pecado acabou por alcançar a todos os homens. Então, Adão, pai da raça humana, o seu pecado acabou por alcançar toda a raça humana. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Capítulo 5, versículo 12, vai falar que por Adão entra o pecado no mundo. Aqui está, esta imagem mostra aqui o maior problema do homem e a sua separação de Deus, o pecado. Aqui está, este é um problema onde aconteceu aqui o pecado, a raça humana agora está condenada, está separado de Deus e precisa de reconciliar. Como? Através de Cristo. Vamos mostrar mais para frente como que isso se dá. Aquilo que chamamos de pecado original contaminou universalmente a humanidade. Então esse processo aqui, houve um contágio, uma contaminação universal em toda a humanidade. Até mesmo as crianças recém-nascidas já trazem consigo essa semente. Por quê? Porque é fruto do pecado. Não o pecado sexual, conforme falamos na aula anterior. O sexo em si não é ato pecaminoso quando ele é praticado com responsabilidade. Mas o caso de Adão não foi o sexo. O pecado dele não foi o sexo. O pecado dele foi a desobediência, o desobedecer. Aí eles cometem o processo sexual que até então eles cometiam, mas não percebiam. Quando eles comem do fruto proibido, eles percebem que estão nus. Até então isso não era percebido. Tá bom? Então vamos adiante. Quando fala que muitas crianças são recolhidas por Deus na fase de inocência, apesar da iniquidade dos pais, falando aqui também ainda de Adão. Aí vai mostrar que esse processo, as crianças inocentes, elas foram assassinadas lá por Herodes, e essas crianças, mesmo morrendo nesse processo de pecado, elas serão salvas. Por quê? Porque elas não têm culpa do pecado, não têm culpa deste pecado que chamamos aí de pecado original. Tá bom? Somente em Cristo podemos vencer tanto o pecado original como o experimental. 1 João capítulo 1, versículo 7. Então, somente em Cristo. Nesta imagem aqui, houve a separação, quando eu mostrei na imagem anterior, falando lá do abismo gerado da separação do homem através do pecado. Agora, está aqui de um lado o pecado, onde todos pecaram e destituído está da glória de Deus. Jesus Cristo, através de Jesus Cristo,
este homem que estava do lado de cá agora para encontrar com Deus só através de Jesus Cristo, ligando aqui uma ponte, né, uma travessia para encontrar o perdão, só através de Jesus Cristo, tá bom? Vamos adiante. A enfermidade da terra, a Bíblia diz que toda a terra ficou doente, a terra toda adoeceu por causa do pecado. Isso foi toda a terra, ficou doente. Adão foi expulso e agora ele precisa trabalhar, ele precisava ter esforço redobrado, né, para ter que sustentar, ter seu sustento no dia cotidiano. Aqui nós vemos que Deus, quando expulsa, coloca os dois anjos, né, os dois querubins, para agora guardar o jardim. E eles não tinham mais direito de estar lá no jardim, por causa da sua desobediência. Volto a dizer, o pecado de Adão e Eva não foi o sexo, e sim o desobedecer a Deus de ter comido do fruto proibido. Até então, eles não percebiam que estavam nus. Tá? Desde agora, o nosso planeta vem sofrendo com fome, terremotos e inundações. Vemos aí tudo isso que acontece na humanidade, em diversos países, é por causa do processo da desobediência. O apóstolo Paulo escrevendo na Epístola aos Romanos, ele fala que toda a terra geme por causa das expectativas quanto às últimas coisas. Romanos capítulo 8, versículo 22. Quando o reino de Deus se manifestar, logo após a grande tribulação, o planeta será curado de todas as suas enfermidades. Então esse planeta ele passará por irá passar por um aperfeiçoamento, onde ele será novo, né? E virá um novo céu e uma nova terra, né? Ele será transformado. Então isso se dá após o milênio, né? Ou melhor, no milênio, né? No reino de Cristo, aqui na terra. A morte física, amados. O homem não foi criado para experimentar a morte física. Não, Deus criou o homem para viver. Através do pecado, aí vem as consequências. Não somente eternamente, mas de igual modo, a imortalidade achava-se no ser humano. Então não existia, Deus não criou o homem para morrer. Deus criou o homem para viver, né? Mas por causa da sua desobediência, aí o pecado deu ao homem uma natureza, né? Uma natureza de que agora ele precisava, né, ter responsabilidade por aquilo que foi cometido. E aí a morte fez parte da vida do homem. A morte é a mais triste consequência do pecado. Romanos 6 e 23. Todavia, a pior morte que alguém pode experimentar é a separação eterna de Deus. Isso lá no Apocalipse chama de segunda morte, né? Quanto a nós, os que já recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, a morte não terá efeito. Por quê? Porque não vamos morrer a morte física. Nós vamos morrer, nosso corpo morre, a nossa matéria. Mas nós temos uma vida que ela será eterna. Porque você será ressuscitado, virá a ressurreição, é a vida eterna. No livro de João, no capítulo 11, e o versículo de número 25, vamos ler aqui rapidinho. João capítulo 11, o versículo de número 25, vai falar o seguinte: 11 e 25 de João, diz assim, diz assim:
Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viu? Isso aqui está falando da vida eterna. Porque em Jesus está a vida eterna. Aquele que crê nele não morre. Passa deste estado para o estado eterno. Na conclusão, podemos concluir a nossa lição de hoje dizendo que 2 fatores marcaram a doutrina do homem nas Sagradas Escrituras. Quais são os fatores? A criação e a queda. À primeira vista, o pecado de Adão trouxe graves consequências à criação. Isso é verdade. No entanto, Deus jamais foi surpreendido por qualquer fato, porque ninguém surpreende Deus. Ele não é um ser reativo, nem vive de improvisão. Deus não é assim. Deus sempre tem respostas e soluções. Logo, ele providenciou Jesus Cristo para todo aquele que crê nele, não terá esta vida sem reconciliação. Mas através de Jesus Cristo nós podemos fazer o religue novamente e assim ser ligado novamente na videira e ter a vida eterna. Ou seja, o processo da morte, de nunca morrer, você irá morrer fisicamente, mas a sua alma irá viver para sempre com Deus. Tá bom? Nenhum processo quer no céu, quer na terra, jamais o surpreendeu, porquanto ele é ser supremo por excelência. Deus é supremo por excelência. Ele é o que é, o Deus bendito e eternamente. Sempre é Deus. A fim de sanear o pecado do homem, Deus, em sua presciência, já havia separado o imaculado Cordeiro. Lembra, acabei de falar? Desde a fundação do mundo, para redimir-nos de todos os pecados. Apocalipse capítulo 13, o versículo de número 8. Pois é, Deus separou, já tinha feito essa provisão, essa providência desde a criação. Desde a criação do mundo, desde a fundação do mundo, para remir este homem que iria pecar. Iria pecar. Agora, através de Cristo, nós podemos novamente passar, lembra da ponte que eu mostrei? Passar a ponte e fazer o encontro com Deus, receber o perdão de Deus, através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Amém.